a história de Tiago, o irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, também chamado de Tiago o Justo, foi líder da igreja em Jerusalém e autor do livro de Tiago. Como Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, Tiago é considerado meio-irmão de Jesus. Tiago era filho biológico de Maria e José, inicialmente cético. Ele passou a seguir Jesus após sua ressurreição, defendendo uma fé acompanhada de ações. Tiago era filho de Maria e José, sendo considerado meio-irmão de Jesus, já que Jesus foi concebido milagrosamente pelo Espírito Santo. Tiago aparece na Bíblia como alguém que inicialmente não acreditava que Jesus era o Salvador. Sua conversão ocorreu após a ressurreição de Jesus, quando ele apareceu diretamente a Tiago. Tiago não foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, mas depois de sua conversão, tornou-se um dos principais líderes da igreja primitiva em Jerusalém, respeitado por judeus e cristãos. Tiago participou do Concílio de Jerusalém, onde ajudou a decidir que os cristãos de outras culturas não precisariam seguir todas as leis dos judeus, como a circuncisão. Ele também ensinou que a verdadeira fé deve ser acompanhada por ações práticas, algo que ele reforçou em sua carta no Novo Testamento, o livro de Tiago. Tiago é chamado de justo devido a seu compromisso com a oração, sua integridade e seu zelo pela justiça. Como líder em Jerusalém, guiou a igreja em um período de grande tensão entre cristãos judeus e estrangeiros, promovendo unidade. No Novo Testamento, há várias pessoas chamadas Tiago, mas a mais comumente associada a Jesus é Tiago, o irmão de Jesus. Este Tiago é frequentemente referido como Tiago o Justo ou Tiago de Jerusalém, distinguindo-o de outras figuras como Tiago, filho de Zebedeu, um dos 12 apóstolos, e Tiago, filho de Alfeu, outro apóstolo. A identificação de Tiago como irmão de Jesus é apoiada por várias referências escriturísticas. Por exemplo, no Evangelho de Marcos 6:3, o povo de Nazaré questiona a sabedoria e os poderes milagrosos de Jesus, dizendo: não é este o carpinteiro? Não é este o filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Da mesma forma, Mateus 13:55 ecoa essa conexão familiar, listando Tiago como um dos irmãos de Jesus. O termo irmão, nesses contextos, tem sido objeto de considerável debate teológico. Algumas tradições, particularmente dentro das igrejas católica romana e ortodoxa oriental, interpretam irmão de forma mais ampla, sugerindo que Tiago poderia ter sido um primo ou um parente próximo, em vez de um irmão biológico. Esta interpretação alinha-se com a doutrina da virgindade perpétua de Maria, que postula que Maria permaneceu virgem durante toda a sua vida. No entanto, muitas tradições protestantes aceitam a leitura direta de Tiago como meio-irmão de Jesus, nascido de Maria e José após o nascimento de Jesus. A relação de Tiago com Jesus também é marcada por uma transformação significativa. Inicialmente, os evangelhos sugerem que a família de Jesus, incluindo Tiago, não compreendia totalmente ou apoiava seu ministério. Em João 7:5 é notado: pois nem mesmo seus irmãos criam nele.
Este ceticismo é indicativo da luta humana para compreender a missão divina de um membro da família. No entanto, após a ressurreição de Jesus, há uma mudança profunda na fé e no papel de Tiago dentro da comunidade cristã primitiva. De acordo com 1 Coríntios 15, 7, Jesus apareceu a Tiago após sua ressurreição, um encontro que provavelmente desempenhou um papel crucial na conversão de Tiago e na subsequente liderança na igreja. Tiago emerge como um líder proeminente na igreja de Jerusalém, muitas vezes considerado o primeiro bispo de Jerusalém. Sua liderança é evidente no livro de Atos e na epístola de Tiago, que leva seu nome. Em Atos 15, durante o concílio de Jerusalém, Tiago desempenha um papel crucial ao abordar a questão contenciosa de si. Os convertidos gentios ao cristianismo deveriam ser obrigados a seguir a lei judaica. Sua abordagem sábia e conciliadora ajudou a moldar a compreensão da igreja primitiva sobre sua relação com a tradição judaica e a inclusão dos gentios. A epístola de Tiago, atribuída a ele, é um testemunho de sua abordagem prática e ética da fé. Esta carta enfatiza a importância de viver a fé através de ações, afirmando famosamente: a fé sem obras é morta. Tiago 2 e 26. A epístola reflete uma profunda preocupação com a justiça social, o uso adequado da fala e um compromisso com a oração e a paciência no sofrimento. Esses temas destacam o coração pastoral de Tiago e seu desejo de guiar os crentes em direção a uma fé madura e ativa. A relação de Tiago com Jesus também carrega uma rica dimensão espiritual. Como irmão que cresceu com Jesus, Tiago teria uma perspectiva única sobre a humanidade de Jesus. No entanto, como líder na igreja primitiva, ele veio a abraçar e proclamar a divindade de Jesus, reconhecendo como o Senhor ressuscitado e Salvador. Este entendimento duplo de Jesus como irmão e Cristo é refletido na vida e nos escritos de Tiago, oferecendo um testemunho poderoso do poder transformador da fé. Os relatos históricos da vida de Tiago, após os eventos registrados no Novo Testamento, iluminam ainda mais sua importância. Escritores cristãos primitivos, como Eusébio e Egésipo, descrevem Tiago como um homem de grande piedade e devoção, conhecido por sua retidão e adesão à lei judaica. Sua reputação como Tiago, o justo, fala de seu caráter e do respeito que ele conquistou dentro das comunidades judaica e cristã. Segundo a tradição, Tiago foi martirizado por sua fé, apedrejado até a morte por volta de 62 DC. Código, um testemunho de seu compromisso inabalável com Cristo. O legado de Tiago continua a ressoar dentro da tradição cristã. Sua vida e escritos oferecem um modelo de fé profundamente enraizado em ação e integridade. Sua história é um lembrete do poder transformador de encontrar o Cristo ressuscitado e do chamado para viver a fé de maneira prática e significativa. Em resumo, a relação de Tiago com Jesus é multifacetada, abrangendo papéis familiares, espirituais e de liderança. Como irmão de Jesus, cético que se tornou crente, líder da igreja primitiva e autor de uma epístola do Novo Testamento. Tiago exemplifica uma vida transformada pela fé. Sua jornada da dúvida à
devoção. Dos laços familiares, a liderança espiritual fornece um exemplo profundo do impacto da ressurreição de Cristo e do chamado para viver uma vida de fé ativa e retidão. A principal fonte histórica sobre a morte de Tiago vem de Flávio Josefo, um historiador judeu do século I. Em sua obra Antiguidades Judaicas, relata que Tiago morreu por sua fé em torno de 62 DC. Ele foi levado ao templo pelos líderes religiosos judeus, que tentaram forcá-lo a renegar sua fé em Jesus. Quando recusou, foi jogado de uma altura e, ainda vivo, apedrejado até a morte. O legado de Tiago é notável. Sua carta destaca que a fé verdadeira deve produzir boas obras, um ensino fundamental para a vida cristã prática. Ele é um exemplo de transformação de ceticismo a líder dedicado, mostrando que até aqueles mais próximos de Jesus podem inicialmente resistir à fé, mas também podem ser profundamente impactados por ela. Sua vida e morte inspiram compromisso com Deus, humildade e justiça. Tiago é lembrado como um pilar da igreja primitiva e como alguém que viveu sua fé plenamente, mesmo diante da perseguição aos cristãos. Principais acontecimentos na vida de Tiago. Relação familiar. Tiago nasceu como filho de Maria e José, sendo meio-irmão de Jesus, concebido milagrosamente. Descrença inicial. Durante o ministério de Jesus, Tiago e seus irmãos não acreditaram que ele era o Messias, prometido João 7,5. Conversão após a ressurreição. Tiago convertus ao ver Jesus ressuscitado, tornando-se um líder na igreja primitiva. 1 Coríntios 15:7. Liderança na igreja de Jerusalém. Assumiu um papel de destaque como líder dos cristãos judeus em Jerusalém, promovendo união entre judeus e estrangeiros. Participação no Concílio de Jerusalém, defendeu a inclusão dos estrangeiros na igreja sem a exigência da circuncisão, promovendo uma fé acessível a todos. Atos 15. O livro de Tiago, autor do livro de Tiago, que destaca a relação entre fé genuína e obras práticas de amor e justiça. Tiago, de descrente a líder cristão, Tiago, irmão de Jesus, era filho de Maria e José, enquanto Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. No começo, Tiago não acreditava que Jesus fosse o Messias, e nem seus outros irmãos acreditavam. Isso fez com que Tiago não seguisse Jesus durante seu ministério. Tudo mudou depois da ressurreição de Jesus. Em 1 Coríntios 15:7 é dito que Jesus apareceu a Tiago, o que foi um momento decisivo em sua vida. Esse encontro com Jesus ressuscitado fez com que Tiago passasse a acreditar e se tornar um seguidor fervoroso de Cristo. Depois disso, Tiago se tornou um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Ele ficou conhecido como Tiago, o Justo, por sua vida íntegra, sua dedicação à oração e seu compromisso com a justiça. Atos 15:13-21. Ele ajudou a decidir que os gentios não judeus poderiam fazer parte da igreja sem precisar seguir todas as leis judaicas, mostrando sabedoria e amor. A história de Tiago nos ensina que a fé em Jesus é transformadora. Ele passou de alguém que não acreditava em Jesus para um líder importante na igreja. Sua jornada inspira cristãos até hoje a ter fé e viver com compromisso e integridade. O autor do livro de Tiago, o livro de Tiago, no Novo Testamento, é uma carta escrita por Tiago, irmão de Jesus.
também conhecido como Tiago, o Justo. Ele foi um líder importante da igreja primitiva em Jerusalém e escreveu a carta para os cristãos dispersos, principalmente os judeus cristãos. O objetivo principal de Tiago era orientá-los sobre como viver uma fé verdadeira. O livro de Tiago fala sobre como é importante viver a fé verdadeiramente, não apenas com palavras, mas com ações. Ele ensina que a fé sem atitudes concretas não vale de nada. Tiago 2:17. Tiago também alerta sobre as tentações e como podemos resistir ao pecado. Lembrando que Deus não tenta ninguém. Tiago 1:13. Além disso, ele fala sobre a sabedoria de Deus, que é pura, tranquila e cheia de misericórdia. Tiago 3:17. A principal mensagem do livro é que a fé genuína precisa ser acompanhada de boas obras, como um reflexo de uma vida transformada por Cristo. Ele também ensina sobre a importância da humildade, paciência e controle da língua, especialmente no contexto de dificuldades e perseguições. Tiago 5:7-12. Tiago no Concílio de Jerusalém. Tiago teve um papel importante no Concílio de Jerusalém, que aconteceu por volta de 50 de Código Atos 15. A reunião foi convocada para decidir se os cristãos neo-judaias precisavam seguir as leis judaicas, como a circuncisão, para serem salvos. Alguns líderes queriam impor a circuncisão, mas Tiago se levantou e disse que não era necessário seguir essas leis, porque a salvação vem pela fé em Jesus, não pelas regras da lei. Atos 15:10-11. Tiago lembrou que Deus já aceitava os gentios não judeus como parte do seu povo, como já estava escrito nas profecias do Antigo Testamento. Atos 15:14-17. Ele orientou os não-judeus a evitarem imoralidade sexual e o consumo de carne sacrificada a ídolos, mas sem exigir que seguissem toda a lei judaica. A orientação de Tiago foi aceita pelos apóstolos e líderes da igreja, mostrando sua sabedoria e liderança. O Concílio de Jerusalém ajudou a unir judeus e não-judaias na igreja e deixou claro que a salvação é pela fé em Cristo e não pelas leis judaicas. Lições da história de Tiago. A história de Tiago, irmão de Jesus, serve de grande exemplo para a nossa vida cristã. Tiago inicialmente não acreditava em Jesus como o Messias, mas após a ressurreição, teve uma experiência pessoal com Cristo que mudou sua visão radicalmente. Isso nos ensina que nunca é tarde para mudar e que Deus pode transformar até os corações mais duros. A fé verdadeira pode surgir de momentos de dúvida e dificuldade. Além disso, Tiago nos ensina sobre a importância da prática da fé. Ele não apenas acreditou em Jesus, mas também se dedicou a viver os ensinamentos cristãos. Como líder da igreja em Jerusalém, ficou conhecido como Tiago, o Justo, devido à sua integridade e compromisso com a justiça. Atos 15:13-21. Sua história nos mostra que a fé verdadeira se reflete em nossas ações e que a fé sem obras é morta. Tiago 2:17. Isso nos desafia a vivermos uma fé ativa, que se traduz em amor
ao próximo, serviço e compromisso com a verdade. Tiago também nos ensina sobre humildade e liderança. Ele, sendo irmão de Jesus, poderia ter se exaltado, mas escolheu ser um líder servil, buscando a paz e a unidade na igreja. Sua disposição em ouvir, aconselhar com sabedoria e promover a reconciliação entre judeus e gentios na igreja. É um exemplo de liderança cristã. A história de Tiago nos lembra que a fé deve ser vivida de forma prática, que Deus pode transformar qualquer um e que a verdadeira liderança se baseia em humildade e serviço,